Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Eu tô muito feliz que vocês estão gostando dos vídeos extras aqui de outubro. Eu espero conseguir entregar todos que eu tô planejando aqui até o final do mês, tá? E se você tá aqui no meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu conto casos aqui todas as terças-feiras e algumas vezes eu consigo fazer alguns vídeos extras, como que tá acontecendo aqui em outubro. Então eu espero muito que você goste do vídeo de hoje e no final se inscreva aqui no canal e vem fazer parte aqui da família Recontando Casos, porque só tem gente boa aqui. Eu acho que hoje eu não tenho muitos recados para dar para vocês não, gente, só aqui, ó, consegui colocar nossa plaquinha no nosso cenário por enquanto. Ideia do meu pai, fazer o esqueleto segurar a plaquinha. E eu acho que esse é o único recado que eu vou dar hoje. Vamos direto para o caso. O caso de hoje, ele é do início de 1900. E eu nunca tinha ouvido falar desse indivíduo que vamos tratar aqui no vídeo. E eu fico até surpresa, assim, porque ele fez muitas vítimas. 22 vítimas foram atribuídas a ele, mas existem outras 7 que eles acreditam que são vítimas dele também, mas eles não puderam provar. E tantas outras aí que possivelmente ficaram fora do radar da polícia. Ele causou o terror ali nos anos de 1926, 1927, e mulheres que tinham quartos para alugar em suas casas temiam por suas vidas. Foi algo assim muito seguido, uma vítima atrás da outra, às vezes até no mesmo dia ou em dias seguintes. Ele foi uma inspiração também já para um filme do Alfred Hitchcock. Ele é considerado o primeiro assassino sexual em série do século XX e ele era conhecido como Gorilla Killer ou Gorilla Man, que seria o assassino gorila, o homem gorila. Hoje eu vou recontar para vocês, e acredito que para uma boa parte aqui eu vou estar contando pela primeira vez, o caso de Earl Nelson. Earl Nelson nasceu em 12 de maio de 1897 em São Francisco, na Califórnia. O nome de nascimento dele, na verdade, era Earl Leonard Farrell, ou seja, o sobrenome do pai dele. Mas ele assumiu o sobrenome de solteira da sua mãe mais tarde na vida, tornando-se Earl Nelson. Bom, os problemas na infância do Earl Nelson começaram muito antes dele nascer. O seu pai era o James Carlos Farrell e a sua mãe era a Frances Nelson. Os dois, eles começaram a namorar muito novos e já desde o início esse namoro não era aprovado. Isso porque o James, ele era descendente de espanhol e a família da Frances, ela não aceitava isso. Isso piorou quando a Frances engravidou. A família dela não queria saber da Frances grávida antes de se casar, e mesmo os dois se casando antes do filho nascer, isso não significou nada para a família da Frances, né, para os pais dela, eles simplesmente a abandonaram. A Frances continuou então o relacionamento com o James, ela estava grávida, só que esse relacionamento também era terrível. Ainda com a Frances grávida, o James começou a beber muito, ele era violento com ela e toda essa história que a gente já viu em vários e vários casos. Ele começou a gastar todo o dinheiro que ele tinha em bares, com mulheres. Ele já não pagava o aluguel do apartamento que eles moravam. Como eu falei, ele também era muito violento com a Frances, ele exigia sexo dela diariamente e não era uma coisa que ela queria fazer. E aí, em um dia, o James simplesmente acordou e foi embora e deixou a Frances grávida para trás. A Frances, nesse momento, ela tinha 19 anos, ela estava grávida do Earl Nelson e ela não tinha mais o apoio, que já era pouco aí, do marido e também não tinha o apoio da família dela, né, dos pais. No dia 12 de maio de 1897, a Frances deu à luz ao seu filho, Earl Nelson. O pai não estava presente na hora do parto e na hora do parto os médicos descobriram que a Frances tinha sífilis e que essa doença já estava aí em um estágio bastante avançado. Era muito perigoso para o bebê, era perigoso transmitir para o bebê ali na hora do parto e na hora ali não tinha muito o que fazer porque o bebê estava prestes a chegar. Então o bebê nasceu e não parecia ter nenhum sinal ali físico de que ele tinha pegado sífilis. O hospital, então, foi atrás do pai, né, para poder avisar ele que
a esposa, né, a Frances, estava com sífilis e não foi nenhuma surpresa para o James, porque ele já sabia que ele tinha sífilis. Na verdade, ele tinha transmitido para Frances. Inclusive, a doença ali no James estava num estado bastante avançado. A sífilis, antigamente, era quase que como uma praga. Não existia muito estudo, não é como hoje em dia que ela é facilmente tratada. Então, quando alguém pegava sífilis, era realmente assim, algo bastante perigoso. Inclusive, aqui no caso de um recém-nascido pegar na hora do parto, poderia ter sérios problemas de saúde, inclusive causar a morte. Nessa época aqui, muitas pessoas morriam de sífilis. E era uma morte bastante dolorosa, bastante triste, porque ela causava problemas no cérebro, órgãos internos, ossos, articulações. Então, era meio que uma morte lenta e dolorosa. Mas então, aqui no momento, o Early Nelson nasceu. O James, ele foi chamado ali no hospital depois, né, para falar aí da doença, mas ele olhou ali para o filho, segurou ele um pouco no colo e depois sumiu no mundo novamente. A Frances, ela teve que cuidar do filho do Early sozinha. Ela até recebia ali uma ajuda da comunidade para fazer isso, ainda mais porque ela também estava doente, né? Ela também estava com sífilis. O hospital, inclusive, disse para ela que ela não poderia amamentar o seu filho por causa da doença. Então, ela tinha que comprar um leite específico lá, uma fórmula específica para dar para o filho. Isso custava dinheiro e ela já não tinha praticamente dinheiro para ela comer. Então, muitas vezes esse bebê ficava sem alimentação, ela também. Era uma situação bastante precária. Junto com isso, ela desenvolveu também um vício em álcool. E muitas vezes o pouco dinheiro que ela tinha, ela gastava com isso. A Frances, ela também não era uma mãe assim muito afetuosa, ela não dava muito amor e carinho pro filho dela. Ela deixava muito tempo assim o filho no berço, chorando, ela não tinha muito contato com ele, que normalmente a gente vê, né, de uma mãe com o seu recém-nascido. E nas fontes diz que isso pode ser realmente uma personalidade dela, ou seja, ela não gostava de crianças, ela não queria ter tido esse filho, mas que isso também poderia vir da doença, né, que ela poderia estar afetando já o seu cérebro, ou também uma depressão pós-parto. Ela recebeu do hospital medicação para tratar a sífilis, mas a doença dela já estava muito, muito avançada. Então, quando Early Nelson tinha 10 meses apenas, o proprietário ali do local onde eles moravam começou a escutar um choro de bebê muito forte e esse choro não parava. Como isso começou a ficar assim preocupante, né, que essa criança não parava de chorar nunca, esse proprietário foi ali até onde a Frances morava com o Early Nelson para ver o que estava acontecendo. Quando esse proprietário entrou na casa, ele encontrou a Frances sem vida no chão. E, gente, quando ela faleceu, ela tinha apenas 20 anos. E apenas 8 meses aqui que a Frances tinha falecido, o pai do Early Nelson, o James, também faleceu. Os dois faleceram por causa da doença, por causa da sífilis. Então, antes de completar 2 anos, o Early Nelson já tinha perdido os seus pais. Ele foi enviado para viver com a sua avó materna, né, a mãe da Frances, que apesar de ter sido ali, né, a família que renegou esse relacionamento desde o começo e também não quis saber da gravidez da Frances, ela acolheu o bebê. Foi nessa época aqui que o Early mudou de nome, como eu mencionei no começo, né? Ele nasceu com o sobrenome do pai, mas agora que os pais tinham falecido e ele foi morar com a avó materna, ela colocou o sobrenome da família nele, né? Então, a partir desse momento que ele foi registrado como Early Nelson. Aliás, comentário aqui, né? Esse nome é tão difícil pra gente ficar repetindo, né? Em português aqui, né? Early Nelson. Early. É muito estranho. Queria muito que ele tivesse um outro nome, mas eu também acho estranho ficar chamando ele pelo sobrenome, né? De Nelson. Enfim, gente. Vai ficar estranho assim mesmo. Bom, a avó do Early Nelson, que agora está cuidando dele, o nome dela era Jenny. E ela era bastante rigorosa, principalmente acerca aí da religião. Ela recebeu ali esse bebê para cuidar, mas ela queria transformá-lo exatamente no que ela desejava para ele. Só que a essa altura, apesar do pouco tempo de vida, o Early Nelson já era uma criança bastante difícil. E é fácil da gente imaginar por quê. Ele foi negligenciado praticamente desde que ele nasceu, né? Ele não teve ali aquele carinho de mãe e de pai, o cuidado básico que um recém-nascido tem que ter, e ali no primeiro ano, né? Ele vivia sempre chorando, com fome. Então não foi muito fácil aqui, né, para Jenny para cuidar desse bebê.
Bom, a Jenny, né, essa avó aqui do Early Nelson, ela teve a filha Frances, né, a mãe do Early, que faleceu, mas ela tinha também mais 2 filhos, um casal. Ela tinha o Willis, que nas fontes aqui divergem, umas falam que ele tinha 8 anos, outras falam que ele tinha 12, mas não vai fazer diferença pro caso. E ela também tinha uma menina chamada Lillian, e essa tinha 10 anos. Então a situação é essa, né? O Early Nelson foi morar com a avó, de 40 anos, viúva, e ele tinha mais esses 2 tios aqui, né? Só que eles eram bem novos também. E a Jenny, ela é descrita como sendo essa mulher bastante autoritária, rigorosa, ela era bastante devota também, então ela exigia isso ali do neto e dos filhos. Ela também exigia sempre a perfeição deles. E a gente sabe, eu tenho comentado isso também em outros casos antigos que eu trago aqui, né? Que assim, gente, antigamente era meio que um padrão, né? Os pais, os avós, eles eram mais rigorosos, eles eram mais rígidos, mais frios, eles não eram o que a gente vê hoje em dia, assim, de ter uma proximidade, uma amizade ali, né? Era sempre essa relação de autoridade, né? Então não é algo muito fora do comum aqui. Mas a Jenny, é dito que ela não deixava, por exemplo, os filhos e o neto brincarem, eles não tinham momentos de criança, por exemplo. Tudo que eles faziam tinha que ter um propósito, tinha que ter assim, um enriquecimento na vida deles. Então, por exemplo, eles queriam brincar, eles estavam com tempo livre. Não, vocês vão ler alguma coisa. Ah, mas então o que a gente vai ler? Não, vocês vão ler a Bíblia. Eles não poderiam brincar fora da casa. Se eles fossem ficar fora da casa, eles teriam que fazer jardinagem. Então, sempre tinha que ter um propósito, um trabalho. Ela também não ficava muito tempo em casa, porque, como eu citei, ela era viúva, então ela tinha que ir trabalhar para conseguir o sustento ali de todo mundo, né? Então ela passava grande parte do dia fora e sem dar muita atenção. E é dito que o Early, conforme ele foi crescendo, ele não tinha ninguém ali da idade dele para se conectar, e ele também não tinha, de novo, aqui esse afeto de pai, de mãe, ou no caso aqui, de avó. E os tios dele aqui, né, eles eram mais velhos, então eles não participavam da mesma brincadeira. Apesar de eles ainda serem jovens, eles eram muito mais velhos que o Early, né? Então eles não tinham essa coisa de brincar juntos, nem nada do tipo. Inclusive, os tios aqui, né, o Willis e a Lillian, eles achavam o Early uma criança muito estranha. Porque é dito que ele era uma criança meio mórbida. Ele não sorria, ele não falava muito, ele alternava ali em estados de uma hiperatividade muito grande para estados de depressão profunda. E esse comportamento também afetava potenciais amigos, né, que ele poderia ter. E conforme o Early foi ficando mais velho, esse comportamento dele foi ficando cada vez mais estranho. Por exemplo, ele começou a fazer umas coisas assim que parecia muito com um animal. Ele andava de 4 como um animal. Quando ele ia comer, ele colocava muito azeite de oliva na comida. E aí ele simplesmente colocava o rosto nesse prato e começava a comer a comida como se fosse um animal. Parecia assim que ele não tinha muita noção e, na verdade, ele nem se importava muito com qualquer regra social, do que era socialmente aceito ou não. E vocês podem imaginar que a Jenny, aqui sendo essa mulher tão autoritária, né, que queria tudo assim perfeitinho, ela não gostava dessas atitudes aqui do Early, desse comportamento, então ela punia ele fisicamente. Quando ele ia para a escola, aqui também tinha alguns comportamentos estranhos. Por exemplo, ele saía com uma roupa nova, bem vestida, porque era assim que a Jenny queria que os seus filhos e o seu neto fossem para a escola, né? Ela tinha esse cuidado, mas aí ele voltava com outras roupas e normalmente essas roupas estavam todas sujas e eram basicamente trapos. Quando ele era questionado sobre isso, onde estavam as roupas que ele estava usando anteriormente, ele tinha explosões de raiva e ele não respondia. Chegou um momento, então, que o Early ele foi expulso da escola primária porque a sua professora disse, abre aspas, que ele era psicótico e incorrigível, fecha aspas. A Jenny, como eu falei, ela era muito, muito devota, então ela lia muito a Bíblia pro Early. E ela lia tanto para ele, assim, tão frequentemente, todos os dias, várias vezes por dia, que o Early, ele começou a recitar essas passagens da Bíblia, frases, enfim, de memória, mesmo sem saber ler.
Conforme ele foi crescendo, a religião se tornou parte da vida dele ali de uma forma ainda mais forte. Ele ficou especialmente obcecado pelo livro do Apocalipse. E ele dava sermões, assim, quando ele ainda estava na escola, ele dava sermões, assim, no meio da escola para as pessoas ouvirem. E isso, assim, quando ele tinha 10 anos. E ele sabia tudo de cabeça. E ele também recitava trechos da Bíblia, assim, que tinham frases mais fortes, assim, mais pesadas, que você não espera uma criança de 10 anos estar recitando. E parecia que ele entendia que as pessoas estavam chocadas com aquilo, e ele fazia mesmo assim, ele gostava disso. Bom, mas como ele foi expulso da escola, né, como eu disse para vocês, ele ficou com muito tempo livre. E foi nessa época que ele começou a praticar pequenos roubos. Frequentemente, a Jenny, ela era chamada em seu trabalho porque algum lojista ali da região pegou o Early roubando. Em 1908, quando o Early tinha 11 anos, ele estava andando de bicicleta ali pela cidade de São Francisco, na Califórnia. E o que é descrito nas fontes é que ele resolveu começar meio que a apostar uma corrida com o bonde ali, né, que passava na cidade. Então ele ficou assim meio que do lado do bonde, andando de bicicleta muito rápido. Só que chegou no momento que esse bonde, ele teve que virar uma esquina, ou teve que virar um pouco pro lado, e ele bateu na traseira da bicicleta do Early. Nisso, a bicicleta ficou presa ali embaixo do bonde, entre os trilhos. O Early foi jogado no chão, só que ele foi sendo arrastado. E ele foi arrastado ali por um bom trajeto. É dito que ele teve um ferimento muito, muito feio na cabeça. Em algumas fontes, inclusive, fala que até o crânio ficou exposto. Porque estava arrastando ali, né, na rua. Eu não sei exatamente como que o bonde parou, né, mas quando tudo acabou, digamos, quando ele parou de ser arrastado, ele começou a se contorcer, ele não falava exatamente coisa com coisa, ninguém entendia o que ele estava falando, e foi algo aparentemente bem grave. E aqui agora existem divergências, como sempre, aí das fontes de casos muito antigos. Algumas fontes falam que ele foi levado para o hospital, só que no hospital eles falaram assim, olha, não tem o que a gente fazer, esse ferimento foi muito, muito grande, ele vai ter problemas na cabeça e a gente só tem que esperar ele morrer. Existe a outra versão de que ele nem foi levado para o hospital, que a sua avó foi chamada, ela olhou o ferimento, colocou uma faixa na cabeça e levou ele para casa. E ficou também esperando ele falecer. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem que saber aqui é que ele não recebeu nenhum tratamento para esse ferimento. Ele só foi enfaixado na cabeça e, sendo no hospital ou em casa, ele ficou em coma por 6 dias. Só que, depois desses 6 dias, o Early Nelson acordou. Para surpresa de todo mundo, porque ninguém acreditava que isso ia acontecer. Como ele não estava recebendo nenhum tratamento, quando ele acordou, ele estava extremamente desidratado. Pelo que eu entendi, eles não estavam nem limpando ele, sabe? Tava só realmente esperando ele morrer. Então, quando ele acordou, além de ele estar desidratado, ele estava extremamente sujo, tinha urina, excrementos. E o que a Jenny fez foi pegar o seu neto, levar para o jardim e o lavar com uma mangueira. Bom, é dito que depois desse acidente, o Early Nelson nunca mais foi o mesmo. Não que ele fosse uma pessoa muito comum e normal antes do acidente, mas piorou muito. E além disso, ele começou a ter falhas de memória e também fortes dores de cabeça o resto da vida. Depois disso, ele também não conseguia ficar muito tempo assim na luz do sol ou em lugares com muita iluminação. Então ele passou a ficar muito tempo no porão da casa sozinho. Ele também teve alguns desmaios e ele começou a urinar na cama frequentemente e por causa disso a Jenny o punia. Lembrando que isso aqui aconteceu quando ele tinha 11 anos e quando ele completou ali 12, 13 anos foi a época que ele começou a beber álcool. É dito que ele começou a beber para aliviar as dores de cabeça e que ele começou a beber bastante, não era pouco não. E outra coisa que ele começou a fazer nessa idade aqui foi se masturbar compulsivamente. É dito que ele fazia isso várias vezes ao dia, todos os dias. É dito que a Jenny percebeu que ele fazia isso e inclusive pegou ele fazendo isso olhando para o quarto da sua filha, da Lillian, que aqui nessa época ela tinha ali cerca de 17, 18 anos.
a Jenny, ela ficava tentando pegar o Early em flagrante, né, para poder puni-lo. E teve uma vez que ela começou a espionar o Early e ela viu que ele estava se masturbando, olhando em direção ao quarto da filha dela, da Lillian. Em algum momento aqui ela fez algum barulho, o Early percebeu que tinha alguém se aproximando e ele saiu correndo. E aí, quando a mãe chegou ali para olhar o quarto da filha, ela percebeu que a filha estava se trocando para dormir. Então era uma coisa que ele fazia, ele ficava espionando, né, a Lillian, que era tia dele, né, se trocando, tomando banho, e enquanto isso ele se masturbava. Nessa época aqui ele continuava passando muito tempo no porão, como eu falei pra vocês, ele dizia ouvir vozes, ele respondia essas vozes. E essa parte de falar da Bíblia, né, de citar trechos e enfim, vai fazer parte de toda a vida do Early até o final. Outra coisa que a Jenny percebeu nessa época aqui, quando o Early já tinha uns 14 anos mais ou menos, foi que quando ela ia dormir, ela sempre fechava a porta do quarto dela, não trancava, mas fechava a porta, e quando ela acordava no dia seguinte, essa porta estava entreaberta. E ela acreditava que o Early entrava no quarto dela e ficava vendo ela dormir enquanto ele se masturbava. Então, a partir daí, ela começou a trancar a porta do seu quarto, ela começou a se trancar também sempre que ela ia trocar de roupa ou ia ao banheiro. Só que teve uma vez que a Jane, ela foi tomar banho, ela se trancou no banheiro, ela começou a encher a banheira e ela foi entrar, e quando ela entrou, ela escorregou e caiu. E foi uma queda bem forte, assim, ela não conseguia mais sair da banheira. É dito que ela ficou por horas ali. Ela não conseguiu chamar a atenção de ninguém, e essa água que estava ali na banheira estava muito gelada. Depois de horas ali que ela ficou nessa água gelada, alguém, não sei exatamente quem, conseguiu tirar ela dessa situação, mas porque ela ficou todas essas horas ali naquela água gelada, ela desenvolveu pneumonia e ela ficou muito doente. Tão doente que ela não sobreviveu à doença e ela faleceu. Nesse momento aqui que a Jenny faleceu, a Lillian, ela já não morava mais com ela. Ela já tinha saído, ela já tinha se casado. E talvez seja até por isso, assim, que a ajuda ali não veio tão rápida pra Jenny, né? Não sei, tô supondo aqui. Mas enfim, quando a Jenny falece, então o Early Nelson vai morar com a sua tia, com a Lillian. E quando eles eram novos, né, a Lillian, ela não gostava, como eu já citei aqui, de ser vista com o Early, ela achava ele estranho. Mas aqui, nessa situação, a Lillian, ela acolheu o Early com muito amor e carinho. É dito que a Lillian, depois que ela se casou, que ela teve filhos, ela conseguiu se simpatizar mais com a história do Early e entender ali o que ele passou na infância, o casamento falido dos pais, a morte deles, os maus tratos, né, que ele recebeu também. Então a Lillian, ela acolheu o Early ali na sua casa de braços abertos. Inclusive, ela e o marido dela deram até pro Early uma espécie de uma mesada para que ele gastasse o dinheiro dele com o que ele quisesse, para que ele, pela primeira vez, pudesse aproveitar a vida de uma forma mais normal. Só que nesse ponto aqui, o Early já tinha passado por muita coisa. Ele já não tinha mais um comportamento, vamos dizer aqui, normal. Então, o que ele começou a fazer foi vagar ali pelas ruas de São Francisco, e ele começava a se masturbar em vários lugares. Ele começou a gastar aquela mesada que ele ganhava com álcool, né, nos bares. Ele também ia nos bordéis e gastava com profissionais do sexo. E aqui ele sempre escolhia mulheres muito mais velhas que ele. E ele começou a desenvolver também um comportamento bastante violento, bastante agressivo com essas mulheres que ele dormia. Ele ganhou essa reputação ali no meio de ser esse jovem extremamente rude. E a gente tem que lembrar aqui que nessa época ele estava com 16, 17 anos apenas. E o que aconteceu com ele nessa época aqui parece até assim um karma da vida dele, né, de família, porque ele contraiu sífilis, a mesma doença que matou seus pais. Ele não quis ir no médico, na verdade é dito que ele tinha vergonha de ir no médico, então ele não buscou tratamento, ele simplesmente deixou isso pra lá. Nessa época aqui, com 17, 18 anos, ele começou também a ficar muito mais desenvolvido fisicamente. Ele era conhecido por ser um homem grande. Isso até que deu a ele o apelido de Gorilla Killer, ou o Homem Gorila, como eu falei, né? Porque ele tinha braços muito longos e mãos bem grandes. Tem uma outra explicação também a ver com um conto do Edgar Allan Poe.
mas nas fontes fala mais sobre o tamanho dele realmente. Como ele estava assim bastante forte, nessa época aqui ele conseguiu alguns bicos, né, alguns trabalhos aí que ele fazia para as pessoas que envolviam trabalhos manuais, trabalhos de força. E era assim que ele conseguia um dinheiro, porque ele nunca conseguia parar em um trabalho estável. Ele não conseguia ficar por muito tempo, porque o comportamento dele logo era percebido. Ele começava do nada a fazer sermões no meio do trabalho ali para todo mundo ouvir, e eram sempre, como eu falei, aqueles trechos da Bíblia mais pesados, mais violentos. Ele gostava desses trechos e continuava extremamente obcecado pelo livro do Apocalipse. Então, nenhum empregador conseguia ficar com o Early muito tempo, né? Porque percebia esse comportamento e imediatamente o demitia. Chegou um período aqui que também a convivência dele com a Lillian em casa começou a ficar um pouco insustentável. Eles tinham algumas discussões acerca do dinheiro e da bebida. Então, quando ele fez 18 anos, o Early, ele sai da casa da tia dele, da Lillian. Ele começou a vagar por várias cidades ali da Califórnia. Ele ia pulando de trem em trem. Ele arrombava algumas casas que não tinha ninguém morando, ou que ele acreditava que não tinha ninguém morando, para passar algumas noites. Ele continuava praticando pequenos furtos para conseguir dinheiro, mas ele também conseguia alguns bicos para conseguir dinheiro. E nisso ele foi vagando ali por várias cidades. Só que teve uma vez que ele invadiu uma casa que ele acreditava que estava vazia. Ele entrou nessa casa e logo quando ele estava ali quase que dormindo, né, que ele ia passar a noite nessa casa, o proprietário chegou. Logo que o proprietário chegou, ele percebeu que alguém tinha arrombado a casa, ele chamou a polícia e o Earl Nelson foi preso. E seria ótimo, gente, se ele pudesse ter ficado preso aqui já neste momento. E assim, tantas e tantas vidas seriam salvas. Ele ficou preso na prisão de San Quentin desde julho de 1915 até setembro de 1916. E aí ele saiu em liberdade condicional. É dito que, enquanto ele estava esse período aqui na prisão, ele fez alguns exames médicos e descobriram que ele estava com sífilis. Então, deram um tratamento para ele e o tratamento funcionou. Então, agora no final aqui de 1916, ele estava livre novamente. Ele voltou a cometer os crimes que ele estava cometendo, pequenos furtos, invadir casas. Ele foi preso mais uma vez em Los Angeles, só que dessa vez ele não ficou preso, ele conseguiu fugir, escavando um túnel com outros presos. Na época que o Earl escapou dessa prisão, um recrutamento havia sido instituído ali nos Estados Unidos, exigindo que todos os homens aptos se alistassem no exército. Porque, né, os Estados Unidos estavam participando ali da Primeira Guerra Mundial. Então, com 21 anos, em 1918, o Earl Nelson se alistou no exército. Só que ele se alistou com outro nome. Ele usou o sobrenome do pai dele. Então, ele se alistou como Earl Farrell. E ele fez isso porque ele era um fugitivo, né? Ele tinha fugido da prisão, ele não queria ser descoberto e aparentemente funcionou. Porque ele foi chamado para o exército, como eu falei, ele tinha essas aptidões físicas, ele era forte, ele era ágil, então era algo que o exército queria nesse momento. Só que, como vocês podem imaginar, ele também, assim, não foi muito bem recebido no exército. Porque ele continuava com o comportamento de se masturbar frequentemente, ele continuava recitando trechos da Bíblia aleatoriamente. E quando ele fazia isso, gente, ele não fazia assim baixinho aqui, né? Fazia também, pelo que eu entendi. Mas ele também gritava, né? Falava muito alto isso. Então as pessoas não queriam conviver com uma pessoa assim. Ele também não conseguia acompanhar, por exemplo, a marcha, né? Que eles tinham que fazer, ele não conseguia acompanhar. E as pessoas ali tinham medo dele, né? Tinham medo de dormir assim, perto do Earl. Então, os superiores ali, eles tinham um plano, né? Porque eles queriam que o Earl desistisse. Eles colocaram o Earl como guarda noturno, na esperança que ele se entediasse daquilo, que como ele não ia fazer nada físico, né? Não ia fazer nada muito emocionante, ele acabasse desistindo do exército. E esse plano deu certo. Depois de apenas alguns dias trabalhando como guarda noturno, o Earl simplesmente saiu da base e ele conseguiu escapar. Eu não acredito aqui que realmente tenham tentado fazer ele não escapar, sabe? Porque eu acho que era o que o exército realmente queria, que ele fosse embora. Então eu acho que eles nem tiveram o trabalho aqui de tentar ir atrás dele. Depois disso, ele foi para a Marinha. Na Marinha, ele se registrou com o nome dele mesmo, Earl Nelson. É dito que nesse período aqui que ele ficou na Marinha, a saúde mental dele piorou muito.
Não demorou muito para as pessoas começarem a notar o quão bizarro ele agia, né? Ele deitava na cama, começava a recitar o livro do Apocalipse, falava sobre a guerra, falava sobre a guerra ser um sinal do Apocalipse. E, novamente, isso começou a assustar todo mundo. Só que dessa vez, ao contrário do exército de fazer ele ir embora de uma vez, a Marinha resolveu interná-lo. E ele foi para um hospital psiquiátrico estadual em Napa. E nesse hospital psiquiátrico, ele ficou um tempo, mas ele conseguiu escapar. E ele conseguiu escapar 3 vezes no total. E é dito que esses profissionais desse hospital, eles tinham a plena consciência de que o Early tinha sérios problemas aí de saúde mental. Só que, depois de tantas fugas, assim, de tanto trabalho que eles tinham que ter, aparentemente, eles desistiram do Early. E eles, na última fuga, né, que o Early fez, eles simplesmente resolveram não ir mais atrás dele. Só que nos registros, eles não colocaram lá assim, ele fugiu e acabou. Não, nos registros, esse hospital colocou que o Early tinha sido dispensado porque ele tinha melhorado da sua saúde mental e que ele não era um homem perigoso. E é claro que isso não era verdade. O hospital simplesmente não queria mais lidar com o Early. Eles não aguentavam mais ter que lidar com ele, dele fugir, eles tinham que pegar novamente, lidar com ele. Eles não queriam mais isso. Então, eles simplesmente deixaram o Early ir e colocaram nos registros que estava tudo certo, que ele tinha melhorado. Na cabeça do Early, ele sabe que ele é um fugitivo, né? Primeiro lá da prisão de Los Angeles, e agora ele também acredita que esse hospital aqui está atrás dele. Então ele vai para o lugar ali onde ele se sentia seguro, que era a casa da tia dele, da Lillian. A Lillian, ela ficou assim um pouco receosa com o retorno do Early, mas ela o aceitou novamente, assim como ela fez da primeira vez. Ela até o ajudou em vários aspectos ali a se recuperar e ela também conseguiu um trabalho para o Early. E esse trabalho era de zelador no hospital de St. Mary's. Nesse hospital que ele está trabalhando agora, ele se registrou ali como um funcionário com outro nome. O nome que ele utilizava era Ivan Fuller. Ele fez isso porque, como eu disse para vocês, ele acreditava que esse último hospital que ele fugiu ainda estava procurando por ele. Então, que ele era um fugitivo. E ainda tinha lá o esquema da prisão também, né? Que ele tinha fugido. O que é muito louco da gente pensar nessas coisas que aconteceu antigamente, né? Não tinha registro, não tinha documento. Você chegava e dava qualquer nome e já trabalhava. Mas enfim, foi nesse hospital que ele estava trabalhando como zelador que ele conheceu uma mulher chamada Mary Martin, de 58 anos. O Early tinha aqui 22 anos, mas sabemos que ele tem esse interesse por mulheres muito mais velhas. Então, quando ele começou ali a conversar com a Mary, ela parecia a mulher perfeita para ele. É dito que o Early, ele tinha assim, uma atitude estranha pra cima da Mary, né? Ele ficava também por minutos e minutos encarando ela no corredor, ou aonde ela estava trabalhando, ou pela janela, e seria algo que a maioria das pessoas acharia estranho, mas a Mary não achou. É dito que a Mary, ela nunca tinha tido nenhum relacionamento sério na vida dela, e ela sempre sonhava com uma pessoa que iria a tratar bem, queria ser o homem da vida dela, e ela de alguma forma se sentiu lisonjeada com essa atenção que o Early estava dando para ela. Então eles começaram a conversar, começaram a passar algum tempo juntos, e poucos dias depois, aqui que eles se conheceram, o Early pediu a Mary em casamento e ela aceitou. Eles se casaram em agosto de 1919, lembrando aqui que a Mary tinha 58 e o Early tinha 22. Mas, como vocês podem imaginar, né, esse não vai ser um capítulo feliz aqui na vida do Early Nelson. E muito menos ainda na vida da Mary Martin. Já na noite de núpcias, o Early mostrou como ele realmente era e como ele realmente gostava de tratar as mulheres ali na cama. Então, ele foi extremamente violento e agressivo com ela. E é dito que a Mary ficou muito confusa, porque até então o Early tinha sido muito gentil com ela, tinha sido carinhoso com ela, e ali ele parecia outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, a Mary, ela nunca tinha tido um relacionamento com ninguém. Então, nas fontes, diz que ela não sabia muito o que fazer, porque talvez ela achou que aquilo era normal. Que era o normal que o marido trataria a esposa. E ainda mais porque no dia seguinte, aqui à noite de núpcias dos dois, o Early voltou a tratá-la bem, a ser carinhoso e educado. Só que com o passar das semanas, aqui dos meses,
o Early começou a se tornar muito, muito possessivo e ciumento pra cima da Mary. Ele começava a acusar que ela estava saindo com vários homens. Ele até dava nomes, assim, falando que ela tinha saído com um carteiro, com um açougueiro, inclusive até com o próprio irmão dela. Então, a Mary rapidamente ficou muito infeliz nesse relacionamento, mas ela acreditava que tinha que continuar. Ela tinha as crenças dela e se divorciar não era uma opção. Mas, nesse trabalho, porque ele continuava trabalhando no hospital, né, e a Mary também, em um belo dia, o Early, ele caiu de uma escada nesse hospital e ele teve traumatismo craniano. Ele ficou 3 dias em tratamento, desacordado, e quando ele acordou, ele começou a falar várias coisas desconexas. Lembrando aqui que ele tinha falado pra Mary que o nome dele era outro, né? Evan Fowler. Ele não tinha contado basicamente nada da história dele realmente pra ela. E quando ele acordou, ele começou a falar tudo, assim. Ele começou a falar que o nome dele era Early Nelson, que ele tinha passado por hospital, falou do exército, falou da marinha. E eram tudo coisas que a Mary não sabia que tinha acontecido. E ele não se lembrava que ele estava mentindo pra Mary. Ele começou a ter esses lapsos de memória. Então, o comportamento dele ficou ainda mais bizarro. Ele saía por dias ali de casa, ficava sem dar notícias, e quando ele voltava, ele repetia o que ele fazia na infância, assim, ele voltava com outras roupas totalmente rasgadas e pareciam trapos. Ele ficou ainda mais obcecado pelo livro do Apocalipse, ele ficava falando pra Mary, né, que o mundo ia acabar, e era uma coisa que ela não gostava de falar. Ele voltou a visitar profissionais do sexo, ia gastar dinheiro com isso, enfim, a Mary não suportava mais isso. Então, em uma das vezes que o Early simplesmente desapareceu, a Mary foi até um tribunal para pedir o divórcio. Só que, para pedir esse divórcio, eles tinham que localizar o Early e eles não conseguiram localizá-lo. A Mary, ela não conseguiu prosseguir com esse divórcio, mas também o Early nunca mais voltou para casa. E foi assim que terminou a história deles. A Mary ainda oficialmente casada com o Early, mas eles não se encontraram mais depois disso. Esse casamento, gente, durou cerca de 6 meses apenas, ou seja, tudo isso que eu contei para vocês aqui aconteceu em 6 meses. Em 1920, que foi quando terminou esse casamento aqui com a Mary, a partir desse momento até 1921, não se sabe exatamente o que o Early fez. Acredita-se que ele voltou a morar com a sua tia, com a Lillian, e que ele começou a ficar mais imerso ainda nessas perturbações que ele tinha, que ele começou a passar mais tempo sozinho e que ele começou a se desconectar cada vez mais da realidade. Junto com isso, acredita-se também que foi nesse período aqui que o comportamento do Early se tornou cada vez mais violento. E aí a gente vai pular agora para maio de 1921. O Early estava com 24 anos no momento aqui, e foi quando as suas fantasias sexuais se tornaram cada vez mais depravadas e, como eu falei, mais violentas também. E foi aqui nesse período que ele começou a perambular ali pela cidade de São Francisco, espiando casas, ele olhava na janela e ficava fantasiando essas coisas violentas. Nesse momento que ele comete o seu primeiro crime sério. Era dia 19 de maio, o Early, ele vestiu um macacão de trabalhador. Ele foi para a casa da família Summer e acredita-se que ele já vigiava essa casa, ele já olhava ali e sabia quem morava lá. E uma das pessoas que morava lá era Mary Summer, de 12 anos. E ele sempre a via ali brincando ao redor da casa. O que aconteceu nesse dia foi que ele bateu na porta e quem atendeu a porta foi o irmão da Mary, o Charles Summer, de 24 anos. E o que ele disse para o Charles era que ele era um encanador e que ele tinha sido chamado ali pelo pai do Charles para ver a caldeira da casa. O Charles, ele acreditou no Early, ele pensou assim, acho que meu pai realmente chamou alguém para olhar a caldeira, então ele deixa o Early entrar na casa e o leva até o porão da casa, que era onde ficava a caldeira. Quando ele estava lá no porão, ele começou a recitar os trechos da Bíblia, como ele sempre fazia, e vocês vão ver que o porão é algo bastante recorrente nesse caso aqui. Ele já ficava no porão, no escuro, quando ele era criança, ele continuou fazendo isso depois. E até vou inserir aqui, né, que eu vi em um dos documentários, que você ficar ali num lugar escuro, num lugar silencioso, até saudável para algumas pessoas, né, porque faz você
entender mais o que está passando na sua cabeça, os seus pensamentos, você consegue pensar de uma forma mais clara, porque não tem nada te incomodando naquele momento, então isso pode ser muito saudável para as pessoas, porque você consegue ficar mais imerso nos seus pensamentos. Mas, se os seus pensamentos são pensamentos ruins, como eram os do Early Nelson, isso vai ser bastante prejudicial. Então acredita-se que ele ficava muito tempo no porão justamente para isso, assim, ele ficava cada vez mais obcecado nessas fantasias que ele tinha, nas coisas que ele lia na Bíblia e interpretava lá do jeito dele, essas fantasias sexuais com mulheres mais velhas e as coisas que ele imaginava, então ele ficava cada vez mais imerso nisso. Enfim, voltando aqui, né, pro que aconteceu. Ele estava lá no porão e é dito que ele começou a falar e recitar trechos da Bíblia. E a Mary, de 12 anos, que estava na casa, ela escutou essa voz de uma pessoa que ela não conhecia. E ela desceu para verificar quem era. E ela percebeu que essa voz vinha do porão. Quando o Early percebeu que essa menina estava entrando no porão, ele se escondeu. E quando ela desceu, ele a agarrou. Imediatamente, quando ele agarrou a Mary, ele tentou agredi-la sexualmente. Só que a Mary reagiu com muita força, ela começou a arranhar o rosto dele, começou a gritar, e o irmão dela, né, o Charles, que estava na casa, ele escutou os gritos da irmã. Ele desceu e conseguiu salvar a irmã do pior. O Charles começou a dar socos e chutes no Early e chamou a polícia. O Charles, ele tentou de todas as formas deixar o Early ali no porão até que a polícia chegasse, mas de alguma forma ele conseguiu escapar. Só que ele foi visto por muitas pessoas. Então, tanto o Charles, né, quanto a Mary e as pessoas que o viram fugindo deram a descrição dele para a polícia. E a descrição era de, abre aspas, um homem grande e forte, de pele morena, com braços longos e mãos grandes, fecha aspas. Não demorou muito tempo para a polícia encontrar o Early pela descrição que foi dada e também porque quando eles avistaram o Early, ele estava com o rosto totalmente arranhado, tinha vários machucados e eram os machucados que a Mary fez nele. Então foi quase que como se a Mary escrevesse na testa dele assim, ele é o culpado. Então, ele foi preso e ele foi acusado de tentativa de homicídio. Na manhã seguinte, aqui, do dia que ele foi preso, ele teria uma audiência e ele passou essa noite toda gritando muito na sua cela. Ele conversava com rostos que ele dizia estar vendo na parede, ele conversava e falava muito alto, também recitava os trechos da Bíblia. E quando chegou na audiência no dia seguinte, eles repararam que o Early Nelson tinha arrancado todos os seus pelos das sobrancelhas. O juiz, então, nessa audiência, ele decidiu que o Early não era competente e que ele realmente precisava ser avaliado. O seu estado mental, obviamente, não era estável e ele foi levado novamente para o hospital psiquiátrico de Napa, aquele mesmo que ele ficou enquanto ele estava na Marinha. Lá, ele foi considerado, abre aspas, psicopata constitucional com surtos de psicose, fecha aspas. E dessa vez, apesar dele estar no mesmo hospital, eles o consideraram um homem perigoso já desde o início. Que ele era uma ameaça ali para a população, então ele não poderia ficar solto. Dessa vez, eles foram, assim, extremamente rigorosos com o Early, então ele tentou fugir 2 vezes, né, novamente aqui desse hospital que ele já tinha conseguido fugir 3 vezes antes, mas ele não conseguiu fugir, e ele logo percebeu que dessa vez a fuga não seria uma opção, porque eles estavam realmente de olho nele. Então o que ele fez foi começar a tentar parecer o mais normal possível. Então ele começou a se acalmar, ele começou a responder aos tratamentos ali, né, que o hospital estava dando para ele. Mas, assim, ele não estava realmente melhorando, né? Ele entendeu que ele precisava ganhar a confiança ali do pessoal do hospital. E foi exatamente isso que aconteceu, porque à medida que os dias ali, os meses foram passando e o hospital entendeu que ele estava melhorando, aqui esse melhorando entre aspas, eles começaram a dar ao Early um pouco mais de liberdade. E esse foi um erro fatal, porque em novembro de 1923, o Early conseguiu escapar. Quando ele escapou agora, de novo, desse hospital, ele foi novamente para a casa da tia dele, da Lillian. Só que aqui, nesse momento, a Lillian, ela tinha muito medo do Early, porque ela sabia o que ele tinha tentado fazer com aquela menina de 12 anos, né? Não era mais
a mesma pessoa, ela não olhava mais para o Early da mesma forma. Então, em uma noite que a Lillian, ela tinha acabado de colocar os seus filhos para dormir, ela estava sozinha em casa porque seu marido estava trabalhando fora. Quando ela olha para fora da casa e ela vê uma silhueta, existia um homem ali parado usando um chapéu e ela logo reconheceu que era o Early Nelson. A Lillian, ela ficou com muito medo nesse momento, ela viu que o Early ficou completamente parado, apenas olhando para casa, e ela disse que conseguia ver que os olhos dele estavam, assim, esbugalhados e que isso deu ainda mais medo nela. Mas, de qualquer forma, ela deixou o Early entrar na casa, porque ela disse que simplesmente não conseguia deixar o sobrinho dela lá fora sozinho. Ela deixa ele entrar, ela dá pra ele comida, ela também dá algumas roupas do marido dela, mas ela foi bem clara pro Early falando assim, olha, você não pode ficar aqui dessa vez, então pega essas roupas aqui, come alguma coisa e vai embora. Ela até convence o Early dizendo que o primeiro lugar que eles procurariam por ele seria na casa dela, né? Então que ele precisaria deixar a cidade o mais rápido possível. E é exatamente isso que ele faz. E logo que ele sai da casa, a Lillian liga para a polícia para informar o que tinha acontecido. E 2 dias depois disso aqui acontecer, a polícia consegue encontrar o Early vagando ali pela cidade de São Francisco. E novamente ele é mandado para aquele mesmo hospital psiquiátrico de Napa. Dessa vez, as regras ficam bem mais rígidas ali em cima, né, do Early, e ele fica nesse hospital até 1925. Em 1925, ele é oficialmente liberado do hospital. Não consegui mais informações, assim, se ele foi liberado porque eles acreditavam que ele estava bem novamente, ou se aconteceu como já tinha acontecido antes, que eles não conseguiram lidar com o Early. Em uma das fontes que eu vi, diz que boa parte desse período que ele ficou agora nesse hospital, não existe registros, então não se sabe exatamente se eles foram deliberadamente apagados ou se nunca foi anotado nada acerca aí desse registro, desse tratamento que ele estava recebendo. Mas, enfim, ele foi liberado em 1925, ele volta à sociedade. Infelizmente, porque é a partir desse momento que ele começa a tirar muitas e muitas vidas num curto espaço de tempo. E assim, dá uma sensação de revolta na gente quando a gente tá contando uma história que a gente chega nesse momento aqui, que até esse momento da história ele não tinha tirado nenhuma vida. Pelo menos acredita-se que não, né? Então, a gente fica assim, por que nesse momento não deixaram esse homem preso, né? Ele já tinha dado tantos e tantos sinais de que ele não era uma pessoa que poderia conviver em sociedade. Se eles tivessem conseguido deixar de alguma forma o Early preso, seja no hospital, seja numa prisão, mais de 20 pessoas permaneceriam vivas, né? Então, quando a gente volta aqui para a história e chega nesse ponto, dá vontade da gente voltar no tempo e dizer assim, olha, não liberem este homem. Bom, nesse momento aqui, o Early, ele já tinha perdido qualquer resquício de autocontrole que ainda lhe restava. E ele começou a viver todas as suas fantasias mais doentias e mais violentas. Logo depois que ele saiu desse hospital, em 1925, acredita-se que ele já começou a tirar vidas. Porém, eu vou falar dessas vítimas aqui de 1925 mais para frente no vídeo, porque são essas vítimas que eles não conseguiram efetivamente ligar a ele, não conseguiram provar que foi ele. Então a gente vai pular direto aqui para o ano de 1926. E só mais um aviso aqui, né, que eu não falei nesse vídeo, temos pouquíssimas fotos, inclusive das vítimas. Eu acho que deve ter fotos de 3 ou 4 vítimas no máximo. Então, né, fiquem cientes disso, né? Casos antigos sempre têm esse problema. Vamos lá. Na tarde de 20 de fevereiro de 1926, e eu quero que vocês prestem atenção sempre nas datas, como as coisas acontecem em dias aqui muito seguidos, assim, sabe? Muito próximo um do outro. Então, nesse dia 20 de fevereiro de 1926, uma mulher de 60 anos chamada Clara Newman estava na sua propriedade, ali no seu apartamento, quando um homem chamado Roger Wilson bateu na sua porta falando que estava interessado em alugar um dos quartos ali do apartamento dela. A Clara, ela administrava várias propriedades, ela alugava vários quartos e apartamentos e atualmente realmente ela tinha um quarto para alugar.
Então, ela convida este homem, né, Roger Wilson, para entrar na casa. Ela se sentiu confortável com ele, porque esse homem estava vestindo um terno, um chapéu e segurava a Bíblia. Então, ela sentiu que ela não deveria desconfiar de um homem religioso. Fora isso, ele também conversou com ela com muita educação. Então, ela o convidou para entrar e começou a mostrar o quarto em si. Só que assim que ela ficou sozinha com esse homem, ele a agarrou pelo pescoço e a estrangulou até a morte. Ele então pegou o corpo da Clara, levou até um quarto no andar de cima e ele fez sexo com o cadáver dela. Depois que ele terminou, ele desceu as escadas e ele encontrou uma pessoa ali no andar de baixo. Este homem era Merton Newman, ele era sobrinho da Clara. Ele morava, né, em um dos quartos ali da Clara, então quando ele deu de cara com esse homem, ele ficou assim um pouco assustado, né, porque ele não conhecia quem era, mas este homem olhou para a cara do Merton e disse o seguinte, abre aspas, por favor, diga à senhora Clara que eu vou ficar com o quarto, eu voltarei em 1 hora. Fecha aspas. E então, esse homem foi embora. Eu nem preciso explicar que esse homem, o Roger Wilson, era, na verdade, o Early Nelson. Quando o Early falou com o sobrinho da Clara ali rapidamente, ele se certificou de não mostrar muito o rosto dele para o sobrinho da Clara, né? Então, ele usava sempre o chapéu assim bem para baixo, para esconder quase que metade do rosto, e ele olhava sempre para baixo, ele não olhava diretamente para a pessoa. Então, o sobrinho da Clara, ele não conseguiu ver exatamente o rosto desse homem, mas ele achou esse homem estranho. Né? Então, assim que esse homem, né, que era o Early Nelson, saiu ali da casa, ele foi procurar pela sua tia. E, infelizmente, ele encontrou a sua tia, Clara Newman, sem vida no quarto. E ela estava, né, vocês imaginam, numa posição, assim, muito degradante. O Merton, ele conseguiu dar uma descrição para a polícia, mas assim, na verdade não tinha muita descrição física assim do rosto, a não ser o tom da pele. Ele disse para a polícia que esse homem tinha um tom de pele cor azeitona, ou o que a gente fala assim que é uma pele cor oliva. E eu já vou falar aqui nesse início, né, porque a forma que ele tirou a vida dessa mulher e o que ele fez depois com ela vai se repetir aqui várias vezes no vídeo. Em um dos podcasts que eu usei aqui para fonte, que é o podcast Assassinos em Série, ele é exclusivo do Spotify, você pode escutar lá. Eles falam aqui o porquê que o Early Nelson não violou essa mulher enquanto ela estava viva. E só fez isso depois que ela estava sem vida. Isso quer dizer que o Early Nelson, ele era o verdadeiro necrófilo. Ou seja, ele só tem atração, prazer, excitação por um cadáver. E as fantasias dele, essa atração, essa necessidade que ele tinha de cometer esse ato, começou a ser tão grande que ele passou a cometer o que eles chamam de homicídio necrófilo. Ou seja, tirar uma vida com o único propósito de conseguir um cadáver para praticar o sexo. E nesse ponto aqui, o Early, ele já tinha entendido também uma coisa que vai acompanhar ele durante o resto da vida, né? Que se ele se apresentasse como esse homem de terno, chapéu, com uma Bíblia embaixo do braço, às vezes citar alguma frase da Bíblia que seja apropriada para o momento, ele falar de uma forma educada, ele falar de uma forma mansa, né, com as pessoas, era o que ele precisava para conseguir entrar na casa das pessoas. Que ele agora não precisava mais arrombar como ele fazia antigamente, né? Ele poderia entrar na casa da pessoa, fazendo essa pessoa a convidar para entrar. Bom, apenas algumas semanas depois, em 2 de março de 1926, o Early vai para San José, ali na Califórnia. Lá ele viu um anúncio novamente para alugar um quarto. E ele se aproximou dessa propriedade e quem o recebeu foi Laura Beale, de 63 anos. Ela era, né, a proprietária, ela que ia falar com ele sobre o aluguel desse quarto. Então ela o convida para entrar, como aconteceu na primeira vez. De novo, assim que eles ficaram sozinhos, o Early a atacou. Ele usou o próprio cinto do roupão dela para tirar a vida dela por estrangulamento. Novamente, depois que essa vítima estava sem vida, ele cometeu a necrofilia. Horas mais tarde, o corpo da Laura foi encontrado pelo seu marido. E nesse ponto aqui, São José e São Francisco, eles ficam próximos um do outro, né? E como foram casos muito parecidos, eles imediatamente fizeram uma ligação.
Eram duas senhoras idosas que tinham colocado quartos para alugar, a forma que as duas perderam a vida, o que aconteceu com as duas depois, né, também de perder a vida, então eram muitas semelhanças. Eles sabiam que era uma pessoa que tinha feito isso e eles apelidaram este criminoso de o Estrangulador das Trevas. Só que a polícia não tinha nada aqui, né? Nesse segundo caso, por exemplo, não tinha nenhuma descrição, eles só tinham aquela primeira descrição que falava do tom da pele do homem, mas fora isso não tinha mais nada. E pode ser que o Early sentiu que talvez ele foi muito ousado de cometer esses crimes em dias próximos e também, assim, em locais muito próximos, então ele ficou um tempo sem aparecer. Mas em 10 de junho de 1926, ele estava de volta ali em São Francisco. Novamente, foi tudo basicamente igual. Ele viu um quarto para alugar. Quem estava alugando esse quarto era Lillian St. Mary, de 63 anos, e ela também recebeu o Early em sua casa. E é dito que a Lillian, ela morava com o filho na propriedade ali dela e eles estavam passando por dificuldades financeiras e por isso que eles resolveram alugar alguns quartos. E é dito que ela sabia, né, dos crimes que tinham acontecido já, era uma coisa que ela comentou com o filho, mas a situação deles estava tão precária, eles precisavam muito de dinheiro que ela simplesmente não podia recusar aqui a oferta de uma pessoa querendo alugar o quarto. Então, por isso que ela recebeu o Early. A Lillian, ela foi mostrar o quarto pro Early, eles entraram nesse quarto e o Early trancou a porta. Quando isso aconteceu, a Lillian imediatamente entendeu o que estava acontecendo, eles começaram ali uma luta, né? Só que o Early era muito mais forte, ele era um homem bastante grande, assim, e forte, ele tinha os braços bem longos, pelo que as pessoas falam, e ele conseguiu sentar em cima da Lillian e fazer pressão em cima dela para que ela não se mexesse, até que ele conseguiu também tirar a vida dela por estrangulamento. Depois disso, ele tirou o corpo dela ali do chão, colocou em cima da cama e novamente, várias e várias vezes ali, ele continuou com o seu modus operandi. Eu não quero ficar repetindo muito a palavra aqui, porque vocês sabem, né, o YouTube ele dá uma censurada se a gente começar a falar muito uma palavra que ele não gosta, mas era basicamente isso que ele fazia. Tirava a vida dessas mulheres e depois fazia sexo com o corpo sem vida. O corpo da Lillian foi descoberto horas mais tarde por um dos seus inquilinos. E nesse ponto aqui, né, já era o segundo caso em São Francisco e tinha tido o caso em São José. Então, principalmente a cidade de São Francisco ali estava, assim, em pânico. E foi um momento que a polícia, né, a mídia ali começou a falar para as mulheres assim, olha, mesmo se você tiver um quarto para alugar, não recebam pessoas, ele é perigoso, não é o momento para você receber, né, nenhuma proposta aqui, né, eles começaram a alertar as mulheres. Então, o Early, ele sentiu que talvez ali não fosse mais o local que ele deveria agir, porque estava todo mundo muito ligado no que estava acontecendo, inclusive a polícia estava até falando assim, olha, não interessa se a pessoa, né, se o homem que chegar para ver o quarto que você tá alugando tenha ou não a pele oliva ou se encaixe em qualquer descrição, não aceite ninguém. Então, o Early preferiu mudar de região e ele foi para Santa Bárbara, que fica mais ou menos uns 550 quilômetros de São Francisco. E em 24 de junho de 1926, ele atacou novamente. E assim, gente, esse cara, ele era muito perverso. Quando eu tava fazendo o roteiro, assim, eu ficava com muita raiva de estar escrevendo o que ele fez. E o que aconteceu nesse dia aqui, no dia 24 de junho de 1926, foi que o Early Nelson bateu na casa da família Russell. Nessa casa morava um casal, eles eram um casal de idosos, e eles alugavam vários quartos. E eles eram bastante rígidos. Eles não gostavam, por exemplo, que as pessoas recebessem namorados ali nessa espécie dessa pensão, né? Na propriedade deles ali. Não queriam que as pessoas bebessem, fumassem. Então, eles eram bem rígidos. As pessoas que moravam lá tinham que seguir regras, assim, bem certinho. Então, foi muito estranho quando o Will, que era um dos inquilinos ali dessa casa, ouviu uns barulhos no meio da tarde. Vamos lá. O Will, ele trabalhava à noite. Não sei especificamente fazendo o quê, mas ele trabalhava à noite e ele dormia de dia. Então ele estava dormindo de tarde e ele começou a escutar esses barulhos. Ele não entendeu exatamente o que era, ele achou que era alguém batendo na porta dele, mas ele percebeu que não era. Ele saiu do quarto dele, começou a seguir esse barulho.
e ele viu que vinha de um dos quartos ali da propriedade. Quando ele olhou pelo buraco da fechadura, ele viu que os barulhos eram da cama desse quarto batendo na parede. É bem isso que vocês estão pensando. Quando ele olhou pelo buraco da fechadura, ele percebeu que existia um homem, ele estava em cima da cama, existia uma mulher nessa cama. Ele não conseguiu ver exatamente quem era nesse primeiro momento, mas ele fica olhando e, de repente, ele percebe que a mulher que está na cama era a proprietária ali, a senhora Ollie Russell, de 53 anos. Ele levou um choque com a cena que ele estava vendo, então ele voltou para o quarto dele para começar a pensar o que ele ia fazer, se ele ia avisar o senhor Russell do que ele tinha visto, ou se ele não falava nada, ele não sabia o que fazer. Só que enquanto ele estava no quarto, ele ainda escutava, né, os barulhos, essas batidas, só que de repente essas batidas pararam. Ele ficou prestando atenção no que acontecia a seguir e ele escutou esse homem saindo do quarto e indo embora. Ele escutou pelos passos que o homem foi embora. Assim que ele teve a certeza que esse homem tinha ido embora, ele saiu do seu quarto, foi novamente no quarto onde ele tinha visto aquela cena. Só que o que era muito estranho é que ele percebeu que a senhora Russell estava completamente imóvel na cama. E mais do que isso, quando ele se aproximou, ele percebeu que existia muito sangue ao redor dela na cama. Ele saiu imediatamente da casa, foi atrás do marido da senhora Russell, ele trabalhava ali próximo, e avisou do que tinha acontecido. Foi um choque tudo isso que aconteceu. O corpo dela, né, obviamente foi encontrado ali sem vida e ela tinha sofrido exatamente o que as outras vítimas do Earl Nelson tinham sofrido. O Will, esse inquilino, né, que viu tudo isso, ele também deu uma descrição para a polícia que era a seguinte: um homem provavelmente grego, cerca de 35 anos, algumas marcas no rosto, rosto fino e cabelos longos, ondulados, cor areia. O Earl Nelson, na verdade, como eu já mencionei no começo do vídeo, ele era descendente de espanhol, né, e não de gregos. E ele tinha apenas 29 anos, né? O Will falou que ele tinha 35. Então, assim, era uma descrição que não era muito parecido com o Earl, mas talvez foi a descrição mais próxima. E falando um pouco do que o Earl posteriormente disse sobre o que ele fazia, ele justificava suas ações falando que Deus havia colocado aquelas vítimas lá para ele matar. Porque ele, Deus, queria que elas morressem. Toda vez, então, que ele tirava a vida de alguém, ele pensava para si mesmo: bom, Deus colocou aquela mulher aqui no meu caminho e me deu a oportunidade de tirar a vida dela, porque ele deve ter desejado que ela morresse. Enfim, gente, esse homem, ele era completamente terrível, perturbado, grotesco, e é por isso que eu falei no começo do vídeo que eu achei, assim, até curioso. Eu não conhecia essa história, assim, né, inclusive eu até falei com uma outra amiga minha, criadora de conteúdo de True Crime, ela também nunca ouviu falar do nome dele, e eu até quero que vocês comentem aqui embaixo, né, se pra vocês é uma novidade também esse caso ou não. Bom, o Earl, ele também continuava fugindo de uma cidade para outra do mesmo modo que ele fazia antes. Ele pulava de trem em trem, né, entrava de graça nesses trens. Às vezes ele praticava roubos também para ter dinheiro para andar de trem. E quando a polícia estava aqui procurando ele por um crime que ele acabou de cometer, ele já estava em outro lugar. Então a próxima parada dele foi em Oakland, ali também na Califórnia, em 16 de agosto de 1926. Lá ele cometeu exatamente o mesmo crime contra uma mulher de 50 anos chamada Mary Nesbitt. A Mary, ela foi atacada dentro do banheiro da sua pensão e dessa vez ele bateu o rosto da Mary várias e várias vezes no azulejo do banheiro. Ele também usou um pano de prato que ela sempre utilizava aqui no ombro para tirar a vida dela ali, apertando o pescoço. Novamente aqui, depois que a Mary estava sem vida, ele fez a mesma coisa que ele fez com as outras vítimas. O corpo da Mary foi encontrado horas depois pelo seu marido e, inclusive, o marido, ele foi suspeito desse caso, né? Achavam que ele tinha feito isso com a Mary, mas depois foi descartado. Porque logo eles viram as semelhanças dos crimes que estavam acontecendo nas outras regiões ali da Califórnia e eles sabiam, né, que o Estrangulador das Trevas estava em Oakland. Só que depois de Oakland, ali na Califórnia, o Earl, ele foi para Portland, no Oregon. E lá, gente, ele tirou 3 vidas de 3 mulheres, uma em cada dia, um dia seguido do outro.
No dia 19 de outubro de 1926, ele cometeu exatamente o mesmo crime que ele estava fazendo em todas as outras, com uma mulher de 35 anos chamada Betta Withers. Essa vítima, na verdade, se a gente for analisar, ela é mais jovem, né, do que as vítimas que ele estava fazendo até o momento. E ele tratou o corpo dela, depois que ele, né, fez todas as barbaridades, ele tratou o corpo dela de uma forma diferente. Ele levou o corpo dela para o sótão e lá ele colocou o corpo dentro de um baú, como se ele estivesse tentando esconder esse corpo. Tem uma fonte que analisou isso, né, dele tratar diferente o corpo aqui, como se ele tivesse vendo a tia dele nessa vítima, porque elas tinham a idade parecida aqui, 30 e poucos anos. Eu não sou ninguém aqui para achar alguma coisa, né, nenhuma especialista, mas eu não sei se é bem isso, porque ele vai fazer algo parecido com isso mais pra frente, e daí, quando ele fizer, eu comento com vocês. Mas como ele escondeu, o corpo só foi encontrado no dia seguinte, no dia 20 de outubro. E, nesse mesmo dia, 20 de outubro, ele já estava fazendo outra vítima. Foi uma mulher chamada Virginia Grant, de 59 anos. O mesmo modus operandi, essa mulher também estava alugando um quarto, ele entrou, falou com ela, e é dito que ele tinha uma tática também, assim, de falar para essas mulheres, assim, aquilo ali é um vazamento no teto, ou falar alguma coisa da pintura, para fazer essa mulher olhar para cima e se distrair, e quando ela está olhando para cima, ele atacava no pescoço. Então, ele também tira a vida dessa mulher da mesma forma, ele também comete a necrofilia e ele esconde o corpo dela atrás da caldeira no porão. Quando a polícia ali de Portland descobriu o corpo da Virginia, eles já perceberam que eles tinham um problema bem sério ali nas mãos. Eu não sei se já de cara eles perceberam que era os mesmos casos, a mesma pessoa, mas no dia seguinte aqui, no dia 21 de outubro de 1926, outro caso aconteceu. Uma mulher chamada Maybelle Fluke, e essa eu não consegui a idade dela. Ela também foi vítima do crime aqui do Earl Nelson, da mesma forma, só que o corpo dela demorou alguns dias para ser descoberto, porque ele tinha colocado o corpo dela dentro de um vão estreito dentro da casa. Não sei exatamente, gente, que vão é esse, mas ele escondeu o corpo dela em algum lugar da casa. Então demoraram para encontrar e na verdade só encontraram porque começou a ter um cheiro muito forte. E aí que eu falo para você, né? Aqui em Portland, ele escondeu esses 3 corpos depois de cometer os crimes, né? E na primeira eles falaram que poderia ser que ele viu a tia e tal, mas eu acredito muito mais em uma outra teoria que eu vi em uma das fontes, de que ele percebeu que as pessoas estavam encontrando os corpos muito rapidamente, né, no mesmo dia. E dessa forma, ele tinha menos tempo para fugir. E quando ele escondia um corpo, ele tinha um pouco mais de tempo para poder sair da região, para poder ir para outra cidade, e acredita-se então que foi isso que ele fez aqui, e eu também acho que isso é mais plausível, assim, sabe? Ele começou a ver que as pessoas eram descobertas minutos, horas depois que ele tinha cometido, e dessa forma demorava mais, pelo menos no dia seguinte ou 2 dias depois. A polícia de Portland ali, depois desses 3 casos, eles começaram uma investigação, assim, bem intensa em cima desses crimes. Eles começaram a perguntar para as pessoas da região, para as pessoas do lugar onde esses crimes aconteceram, perguntando descrições, e eles começaram a perceber, obviamente, né, eles já tinham percebido que esse homem ia atrás de mulheres que estavam alugando quartos. Então, eles começaram a questionar outros lugares que também alugavam quartos, outras pensões, outras casas, né, de pessoas que alugavam esses quartos. Porque o Earl Nelson, ele tinha que ficar em algum lugar, ele tinha que efetivamente dormir em algum lugar. Então, possivelmente, ele estava dormindo em alguma pensão, em algum lugar que ele não tirava a vida dessa pessoa, né? Ele tinha que ter um lugar para voltar. E foi dessa forma que eles começaram a descobrir outras pensões que ele passou esses dias aqui em Portland dormindo. Ele chegava, ele pedia o quarto, ele fazia um pagamento inicial, que normalmente era um pagamento baixo, assim, ou às vezes ele entregava alguns itens para garantir essa estadia, e aí o restante ele combinava de pagar quando ele fosse embora. Só que o que acontecia é que ele nunca pagava essa parte final, né? Ele entrava nessa pensão, ficava ali, dormia uma noite, na manhã seguinte ele já saía e ia embora para outra pensão e para cometer um outro crime. Mas essas pessoas foram capazes de dar descrições para a polícia de Portland e,
Gente, inclusive, algumas dessas pessoas que davam as descrições falavam assim, não, gente, mas o homem que veio aqui, ele jamais cometeria um crime dessa forma. Ele era muito educado, ele falava da Bíblia, ele era um homem religioso. Então, para vocês verem, que é o que a gente sempre comenta em vários casos aqui, né? Que essas pessoas, esses predadores, eles sabem também como usar máscaras, né? As máscaras para convencer outras pessoas, para passar uma outra imagem. E era isso que ele fazia aqui, porque ele precisava também ficar em lugares, ele precisava conseguir a confiança de pessoas, ele precisava conseguir a confiança dessas mulheres para que elas mostrassem o quarto. Se ele chegasse para essas mulheres totalmente desarrumado, sujo, falando sobre as fantasias sexuais dele, sobre as coisas que ele queria fazer com ela, óbvio que elas não iam abrir a porta. Então ele precisava de um personagem, de uma máscara. Bom, mas nessas pensões eles descobriram que o Early, ele usava um pseudônimo, ele usava o nome de Sr. Woodcock, e as descrições que eles estavam conseguindo aqui dessas pessoas das pensões de Portland, eles viram que batia muito com as descrições dos crimes da Califórnia. E nesse ponto aqui eles já tinham conseguido ligar os crimes aqui com um possível suspeito. E esse possível suspeito era o Early Nelson. Inclusive, eles já tinham feito até a ligação daquele crime que ele cometeu contra a garotinha de 12 anos. Crime pelo qual ele foi preso e foi mandado para um hospital. Então, eles sabiam que eles tinham um homem muito perigoso nas ruas, só que eles não tinham ideia de onde o Early Nelson estava nesse momento, ou qual seria a próxima vítima, em qual cidade ele estaria. O Early, ele voltou para São Francisco, onde tudo começou, onde ele já tinha feito vítimas e as pessoas procuravam por ele. Lá, ele tirou a vida de uma outra mulher, a Anna Edmonds, de 56 anos, no dia 18 de novembro de 1926. Mesmo modus operandi, tirou a vida dela e depois vocês já sabem. Apenas um dia depois, na região de Burlingame, na Califórnia, que é bem próximo de São Francisco, cerca de 30 minutos, no dia 19 de novembro de 1926, o Early atacou novamente. Ele encontrou uma mulher chamada Sra. H.C. Murray, ela tinha 28 anos e ela estava grávida. A história começou como todas as outras vítimas, né? Ela estava alugando um quarto, ela recebeu ali o Early para mostrar esse quarto e ele a atacou. Só que quando ela estava ali sendo atacada, ela começou a pedir muito para deixar que ela vivesse, porque ela estava grávida, que por favor poupasse a vida do bebê dela. E aparentemente isso funcionou. Alguma coisa dentro da mente ali perturbada do Early Nelson, nesse momento assim fez ele parar e não atacar mais essa mulher grávida. Ele soltou o pescoço dela e fugiu. Essa mulher também deu descrição, né, de como era esse homem e batia exatamente com as outras descrições, então eles sabiam que também tinha sido obra aí do Early Nelson. Só que ele já estava em movimento. Ele foi para Seattle, em Washington. Lá ele tirou a vida de uma outra mulher de 48 anos chamada Florence Monk no dia 23 de novembro de 1926. Depois de tirar a vida dela e fazer sempre o que ele queria fazer com essas mulheres, ele colocou o corpo dela atrás de uma caldeira no porão. O corpo dela foi encontrado pelo zelador ali da propriedade dias depois. E uma coisa também que eu não mencionei aqui, porque nas fontes não dá para saber exatamente em qual vítima que ele fez isso, mas ele também roubava alguns pertences dessas vítimas. Ele também roubava joias e dinheiro, se ele encontrasse, né, das casas, também pequenos objetos, então ele também usava esses objetos para conseguir dinheiro ou para conseguir reverter isso como pagamento nas pensões que ele ficava. Nas pensões que ele realmente ficava, né, que ele tinha que dormir para cometer os seus crimes. Depois, ele voltou novamente para Portland e no dia 29 de novembro de 1926, gente, vejam como os dias são muito próximos, ele tirou a vida de uma mulher chamada Blanche Myers, de 48 anos. Ele cometeu exatamente a mesma coisa. Quando a polícia chegou no local, eles conseguiram algumas impressões digitais da cabeceira ali da cama. A polícia percebeu também que joias foram levadas, dinheiro também. Depois, no dia 23 de dezembro de 1926, o Early foi para Council Bluff, no Iowa. Lá ele tirou a vida de uma mulher de 41 anos chamada Sra. John Brewer. Essa vítima tem uma história interessante. Ela estava em um hospital psiquiátrico antes,
porque ela tinha tido um colapso nervoso, o casamento dela tinha acabado, ela não estava aceitando muito bem essa situação, então ela teve esse colapso e foi internada. E porque ela estava internada um pouco antes de voltar para casa, ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, ela não sabia sobre esses crimes, ela não sabia que tinha um homem à solta. Então, quando o Early bateu na porta dela perguntando sobre o quarto que ela tinha colocado para alugar, ela o recebeu. E o Early, ele usou uma corda dessa vez para tirar a vida dessa vítima. E o que isso causou foi que, quando descobriram o corpo dela, acreditavam que ela tinha cometido suicídio. Justamente porque ela estava internada anteriormente, ela tinha tido aquele colapso. Então, de início, bem no começo, assim, eles não acharam que ela era uma vítima do Early. Só que depois o corpo dela foi realmente examinado e eles perceberam que existiu ali o abuso, né, do cadáver dela. Então, eles imediatamente já a colocaram ali na lista de vítimas de Early Nelson. Bom, no dia 27 de dezembro de 1926, a próxima vítima foi uma mulher chamada Bonnie Pace, de 23 anos, e agora foi no Kansas City, no Missouri. Ele cometeu exatamente a mesma coisa, do mesmo modo, só que depois que ele terminou, ele colocou o corpo dessa mulher embaixo da cama. Quem encontrou esse corpo embaixo da cama foi o marido dela, assim. Quando ele chegou em casa, ele não encontrou a mulher e começou a andar pela casa e ele viu um pedaço da blusa da mulher ali embaixo da cama. No dia seguinte, no dia 28 de dezembro de 1926, ainda ali em Kansas City, ele fez mais uma vítima, uma mulher de 28 anos chamada Germania Harpin. E ele fez exatamente a mesma coisa que a última vítima, inclusive colocando ela embaixo da cama. Só que, nesse caso, a tragédia foi ainda maior, porque enquanto ele estava ali cometendo o crime dele, ele percebeu que existia uma criança na casa. A Germania, ela tinha um filhinho de 8 meses. E quando ele estava ali no ato perverso dele, essa criança começou a chorar muito. Aparentemente, essa criança estava no mesmo quarto. E talvez com medo que o choro da criança chamasse atenção e arruinasse ali os planos dele ou o momento que ele estava tendo, ele tirou a vida desse bebê também. E é dito que ele ter tirado a vida desse bebê não tem nenhum outro significado maior. Na verdade, é dito que ele só fez isso porque o bebê era um problema naquele momento. O bebê estava fazendo muito barulho. Depois desse crime, o Early, ele deu um tempo, assim, até um tempo grande, de alguns meses. Não se sabe exatamente por quê. Algumas pessoas teorizam que foi por causa da morte desse bebê, que não era algo que ele fazia e talvez de alguma forma isso o abalou. Eu não sei, gente, se tem alguma coisa que abalaria um homem desse, né? Mas, enfim, nesse período aqui dos próximos meses, não se conhece nenhuma vítima do Early. Pelo menos assim, não foi descoberto, né? Não que não exista. Mas, no dia 27 de abril de 1927, o Early estava na Filadélfia, na Pensilvânia. E lá, ele fez mais uma vítima. O nome dela era Mary McConnell, de 53 anos. Ele cometeu a mesma coisa do que as outras vítimas, ele também levou joias e o dinheiro dela. E aqui a gente entra no mês de maio de 1927, e é nesse mês aqui, né, no dia 12 de maio, que o Early, ele completa 30 anos. Depois disso, ele vai para Buffalo, em Nova York, e no dia 30 de maio de 1927, ele ataca novamente uma mulher de 53 anos chamada Jane Randolph. E a história da Jane também, assim, gente, é muito, muito triste, porque ela tinha perdido o filho dela recentemente e ela estava morando com o seu irmão. E ela estava, assim, numa depressão muito profunda, ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia dinheiro, e o irmão dela deu a ideia dela alugar um dos quartos ali para alguém. Levou algum tempo pro irmão dela convencer realmente a Jane a aceitar essa ideia, mas ela aceitou. Ela colocou então um anúncio para aluguel do quarto e quem aparece na porta dela é o Early Nelson. Só que a primeira vez que o Early foi até a casa para falar com a Jane, ele deu de cara com o irmão dela também. Só que ele não iria enfrentar aqui outro homem. Imagina, jamais, porque o Early Nelson, ele não passava de um covarde. Ele só atacava mulheres. Então, ele deu primeiro uma desculpa, falando que ele ia pensar sobre o quarto e voltaria outro dia. E o que aconteceu é que, alguns dias depois, o irmão da Jane chegou em casa e encontrou a sua irmã sem vida.
O Early tinha tirado a vida dela, feito tudo o que ele fez com as outras vítimas e a colocou também embaixo da cama. E isso foi algo que destruiu a vida do irmão dela, né? O nome dele era Gideon. Ele não suportou o que aconteceu, porque foi uma ideia dele. Ele sugeriu para que ela alugasse o quarto. Isso foi tão, assim, terrível pro Gideon que não muito tempo depois aí da irmã perder a vida, o Gideon tirou a própria vida. No dia 1º de junho de 1927, o Early estava agora em Detroit, no Michigan. Lá ele tirou a vida de 2 mulheres de uma vez só em uma pensão. Eram elas Fannie Mae, de 60 anos, e a Maureen Atorte, de 64 anos. É dito que primeiro ele tirou a vida da Fannie Mae, que era a proprietária ali do lugar, só que a Maureen chegou e viu toda a cena, então ele tirou a vida dela também. A próxima vítima foi no dia 4 de junho de 1927 e agora ele estava em Chicago, Illinois. Mary Cecília Sietsma, de 27 anos, ela era ali a proprietária de uma pensão. Exatamente tudo que aconteceu com as outras vítimas aconteceu com ela. O corpo dela foi encontrado posteriormente pela sua família. E nesse ponto aqui, se a gente for ver até no mapa aqui, né, eu vou tentar colocar um mapa para vocês, ele já tinha percorrido, assim, a extensão aqui do país inteiro praticamente. Então, muitas pessoas estavam com pânico, né? Muitas pessoas tinham medo. Esse homem, ele parecia assim imparável. Em cada momento ele estava em uma cidade, em cada momento ele estava em um lugar diferente. Parecia que eles não conseguiam rastrear também. Ele sempre estava na frente da polícia. E essas pessoas, principalmente mulheres que tinham essas pensões e que alugavam os quartos porque era a forma que elas conseguiam de ganhar dinheiro, né, na época, estavam apavoradas porque elas precisavam do dinheiro, mas ao mesmo tempo elas tinham medo. Mas nesse ponto aqui, o Early percebeu que ele tinha cometido crimes demais nos Estados Unidos. Então, ele resolveu sair do país. Ele decidiu, então, ir para o Canadá. E vai ser no Canadá que a sua onda de terror vai acabar, mas não antes dele tirar a vida de mais 2 mulheres. Bom, primeiro, quando ele chegou no Canadá, ele foi atrás de uma pensão para ficar realmente nessa pensão, né? Como eu falei, ele precisava sempre de um lugar para se estabelecer. E ele chega numa pensão, o nome da proprietária dessa pensão era Catherine Hill. Ele combinou com ela um pagamento inicial para ficar alguns dias e o restante ele pagaria no final. Era isso que ele falava nas pensões que ele realmente ficava. Quando ele já estava estabelecido, eu não mencionei, né, mas a cidade que ele vai é Winnipeg. Então ele estava ali andando por Winnipeg e ele avista uma menina de 14 anos. O nome dela é Lola Cowan. Existem algumas versões aqui de como ele avistou a Lola. Ela era uma menina que estava passando por muitas dificuldades na família dela. Ela estava tentando arrecadar um dinheiro para a família. Então, o irmão dela fazia algumas rosas de papel. Ele fazia esse artesanato, dava para Lola vender na rua e aí eles conseguiam algum tipo de dinheiro. As versões aqui são que ou o Early estava nas ruas ali e avistou a Lola, e tem a versão de que a Lola foi oferecer essas flores de papel ali na pensão enquanto ele estava na pensão, e daí ele a viu. De qualquer forma, não se sabe exatamente o que o Early falou para a Lola para convencê-la a ir até o seu quarto ali na pensão da Catherine Hill. Ele trouxe a menina para o quarto dele ali na pensão, né? Foi um pouco diferente aqui das outras vítimas. Mas acredita-se que ele pode ter falado dessa forma que ele falava, de ser um homem religioso, que poderia estar dando alguma ajuda para ela, para a família dela, pode ter oferecido dinheiro, qualquer outra coisa que ali no desespero a Lola aceitou. E o que temos certeza aqui é que no dia 8 de junho de 1927 foi o dia que o Earl Nelson conseguiu atrair a Lola para o seu quarto na pensão e ele a atacou e tirou a vida dela. E foi um ataque dos mais brutais que aconteceram. O que acreditam que aconteceu com a Lola foi que ele estava a estrangulando, só que ele não tirou a vida dela imediatamente, ele ficava fazendo ela ir e voltar, ela perdia consciência e voltava a consciência, ele fez isso várias vezes. É dito que a Lola lutou muito contra o Early e isso aparentemente deixou ele muito, muito enfurecido. Então, ele fez várias brutalidades com o corpo dela. Ele arrancou todas as unhas dela, ele quebrou vários ossos, dedos, punhos e tudo isso quando ela ainda estava viva. E antes que ela perdesse a vida totalmente, ele colocou ela embaixo da cama, ela não tinha mais forças para sair e ele dormiu na cama. No dia seguinte, ele acordou e viu que a Lola estava sem vida.
Então ele tirou o corpo dela debaixo da cama, colocou em cima da cama e cometeu a necrofilia. Depois, ele colocou de novo o corpo da Lola embaixo da cama e deixou ela lá. E só para vocês entenderem, ele deixou o corpo da Lola lá e saiu para nunca mais voltar, tá? Para essa pensão. Eu já vou voltar aqui nessa parte do corpo da Lola. Bom, no dia 10 de junho de 1927, o Earle Nelson fez a sua última vítima, ainda em Winnipeg, no Canadá. O nome dela era Emily Patterson, de 27 anos. É dito que o Earle chegou na propriedade da Emily, ela tinha alguns quartos para alugar, só que a abordagem aqui do Earle foi um pouco diferente. É dito que ele falou para ela que não tinha dinheiro para pagar pelo quarto, então que ele poderia oferecer os serviços dele ali de dia a dia, né, de arrumar alguma coisa na casa, algum serviço braçal que ele pudesse oferecer em troca do quarto. Então a Emily, ela falou pra ele assim, bom, então eu preciso ver se você é bom aí nos serviços, deu alguns serviços pra ele fazer ali na casa, ele fez, inclusive ela até deu pra ele uma maleta ali com várias ferramentas para que ele pudesse trabalhar na casa. É dito que quando eles estavam ali se despedindo, que a Emily disse que iria pensar se ia aceitar, né, essa proposta dele ou não, foi quando o Earle pegou uma das próprias ferramentas ali que a Emily tinha dado pra ele e a atacou. E o que aconteceu aqui foi que a Emily, ela era casada e ela tinha 2 filhos. E quando o marido chegou em casa, ele não viu a esposa. Ele achou aquilo estranho das crianças estarem em casa e a esposa não. Então ele procura meio que a esposa em casa, não acha, mas ele tinha que colocar as crianças para dormir. Então ele faz isso, ele coloca as crianças para dormir. E quando ele tá ali colocando os filhos para dormir, ele percebe que existe algo embaixo da cama do filho. E quando ele vai olhar, era o corpo da esposa. Gente, sinceramente, assim, eu não consigo imaginar esse choque. Várias pessoas encontraram aqui, né, as suas mães e irmãs, tias, enfim, aqui, conforme eu fui contando pra vocês, dessa forma, né, assim, embaixo da cama. Enfim, independente também, né, de como foi encontrada. Mas nesse caso aqui, o pai está colocando o filho pra dormir, tá se despedindo ali do filho, dando boa noite pra ele, e quando ele percebe, o corpo da esposa está sem vida embaixo da cama. Isso é muito perverso, assim, eu não consigo não imaginar que ele pensava exatamente nesse momento também, assim, que não era só tipo, eu vou esconder aqui porque eu tenho mais tempo para fugir. Eu acho que ele pensava nisso também, assim, como vão encontrar essa mulher. Nesse caso aqui também, o Earle, ele levou uma aliança da Emily que custava cerca de $70 na época. E também roubou um terno de veludo. E era um terno, assim, bem específico e que vai ser importante aqui pro caso. Bom, quando a polícia descobriu esse caso aqui agora, da Emily, né, esse terror que foi, eles imediatamente já ligaram com os casos dos Estados Unidos. Eles já imediatamente sabiam que o estrangulador das trevas estava ali no Canadá, né? Ou o homem gorila, ou o gorilla killer. Eles começaram a fazer perguntas para várias pessoas na região e eles inclusive conseguiram descobrir que o Earle, ele tinha cortado o cabelo ali no barbeiro da região e que esse barbeiro, ele percebeu que ele tinha vários cortes na cabeça e ele questionou o Earle disso, né, o que eram esses cortes. E o Earle, ele teve uma reação bastante estranha quando ele foi questionado. Ali, em Winnipeg, o Earle, ele também colocou alguns itens para penhorar, né? Esses itens que ele roubou dessas 2 vítimas. E a polícia também conseguiu rastrear isso. Outra coisa que eles sabiam que tinha acontecido é que o Earle tinha levado aquele terno específico de veludo da casa da Emily. Então, eles deram a descrição exata desse terno, porque eles acreditavam que era o terno que ele estava usando. Enquanto eles estão perguntando aqui para várias pessoas, conseguindo todas essas informações, eles conseguem chegar até a pensão da Catherine Hill, né? Aquela mulher que deu o quarto para ele ficar. Ela foi uma das mulheres também aqui que não acreditava que o homem que ela tinha conversado, que ela tinha alugado o quarto, era um assassino fugitivo e que estava sendo procurado por mais de 20 vítimas. Ela não acreditava porque ela falou que ele era muito educado, religioso e tudo mais. Só que a polícia, então, pediu para ver o quarto onde o Earle estava hospedado, né, na pensão aqui da Catherine Hill, porque ela falou pra eles assim, ele veio aqui, mas ele não voltou mais, ele até nem me pagou mais depois, eu não sei o que aconteceu. Então eles pediram pra ver o quarto e foi só nesse momento, quando eles vão olhar o quarto que ele estava ficando, que eles descobrem o corpo da Lola Cohen. Existe uma outra versão também nas fontes, a Catherine Hill, quando ela percebeu que o Earle não ia voltar,
né? Ela alugou o quarto para um outro inquilino e foi o inquilino que começou a sentir um cheiro muito forte e daí eles descobriram o corpo. Então eu não sei exatamente qual das duas versões é a correta, mas o fato é que o corpo da Lola, né, daquela garota de 14 anos que vendia as flores de papel, foi encontrado só alguns dias depois. E se foi a versão de que o inquilino percebeu o cheiro depois de passar alguns dias no quarto, é aterrorizante a gente pensar que ele ficou dormindo esse tempo inteiro em cima do corpo da Lola. É dito também que quando os policiais chegaram para analisar essa cena do crime aqui da Lola, foi algo muito forte, porque o corpo dela, assim, estava muito deteriorado, assim, foi usado de muita violência no corpo da Lola. E os policiais, eles ficaram fisicamente mal, eles chegaram a vomitar. Bom, o Early, ele viu a descrição do terno, né, que estava sendo divulgada, e então, imediatamente, ele entra em pânico, ele se desfaz do terno, ele para de usar esse terno, mas ele vai numa loja de penhores para penhorar este terno, né, o que não foi muito inteligente da parte dele, ainda bem. Porque a pessoa que recebeu esse terno ali, logo que o Early estava ali, entregou esse terno para penhorar, ela já identificou esse terno. Ela já sabia que era o terno que a polícia tinha dado a descrição. Então, ela faz ali o serviço, ela atende o Early e imediatamente liga para a polícia. A polícia, depois de avisada, começou uma busca e, gente, não demorou muito. A polícia do Canadá foi muito rápida e conseguiu encontrar o Early e ele foi preso. E é dito, inclusive, que ele nem resistiu à prisão, ele se rendeu. O que foi bastante estranho para a polícia. A polícia esperava, assim, uma resistência maior, esperava que ele fosse lutar, né? Mas não foi isso que aconteceu. Só que, gente, na primeira noite que o Early passou ali na prisão do Canadá, ele conseguiu fugir. Sim, aparentemente, o pessoal que estava ali na prisão à noite ficou tão, assim, empolgado que tinha conseguido prender o Exterminador das Trevas, que eles estavam comemorando entre eles e não perceberam que o Early conseguiu fugir. Só que também isso não vai durar muito tempo. E agora, gente, a cena que acontece agora parece cena de filme. Porque a polícia do Canadá foi, assim, enviada em massa para vários locais ali da cidade para tentar conter o Early, né, para que ele não fugisse do país. E eles sabiam que um dos métodos dele era fugir aí por trem, né, ir para outras cidades, enfim. E é exatamente isso que o Early faz. Ele começa a pular de trem em trem. E ele normalmente fazia isso, ele pulava no último vagão do trem, que normalmente era um vagão de carga. Só que, gente, desta vez, quando ele pulou no último vagão do trem, que era para ser esse vagão de carga, nesse último vagão, era um vagão cheio de policiais. Porque esses policiais justamente estavam ali em transporte para regiões ali, né, para tentar capturar o Early. Só que nem precisou, porque o Early pulou dentro do vagão deles. E finalmente ele foi preso e dessa vez ele não escapou mais. De início aqui, o Early, ele disse que ele era inocente, que ele nunca tinha feito nada daquilo que estava sendo acusado. E toda essa parte aqui tá acontecendo no Canadá, tá? Nesse momento aqui, a polícia do Canadá tinha esses 2 crimes que aconteceram aqui, né? Mas existiam todos aqueles outros nos Estados Unidos. E eles começaram a se unir ali na investigação para fazer ele ser ligado à maior quantidade de crimes e de vítimas possíveis. Então foi nesse momento aqui que a polícia suspeitava que ele tinha feito 29 vítimas. Só que eles só conseguiram ligar o Early a 22. Dessas 7 vítimas que eles não conseguiram ligar ao Early, e agora aqui que eu vou voltar em 1925, que eu falei para vocês, 6 dessas vítimas aconteceram ali em 1925, logo depois que ele sai daquele hospital psiquiátrico. 3 dessas vítimas foram ali em São Francisco, uma em cada mês, agosto, setembro e outubro de 1925. E outras 3 mulheres em novembro de 1925, na Filadélfia, na Pensilvânia. Todas essas mulheres foram encontradas aí muito semelhantes ou praticamente igual a todas as vítimas que eu já relatei aqui no vídeo. A faixa etária delas também, né, de 32 a 62 anos. E também tem uma vítima em agosto de 1926, que eles também não conseguiram ligar ao Early, mas acreditam sim que ele foi o culpado. Na Wikipedia, gente, tem
o nome de todas essas que eles acreditam que sejam dele, mas não foi provado, tá? E também tem uma pequena descrição do lado delas ali de como elas foram encontradas. Eu não quis detalhar aqui porque eu falei de muitas e muitas vítimas, né? Eu quis falar de todas as vítimas que ele realmente foi ligado, falar o nome delas, a idade e tudo mais em respeito a essas vítimas. Porque vocês já sabem, vocês que já assistiram meus casos aqui de SK, vocês sabem que eu não gosto que a vítima seja apenas um número na história de um SK, né? Elas tinham histórias, nomes, famílias, tinham pessoas que as amavam. Então, eu gosto sempre de citar o nome em respeito. Bom, o Early Nelson foi julgado ali no Canadá. E ali, obviamente, eles só poderiam julgar pelos 2 crimes que ele cometeu ali, né, em Winnipeg. No julgamento, a sua ex-esposa, a Mary, né, que foi casada com ele ali por 6 anos, a tia dele, a Lillian, elas foram falar, mas elas não foram falar, assim, para defender ele, né, do que ele tinha feito. Na verdade, elas foram falar mais sobre a saúde mental dele, sobre as coisas que ele passou, não para que ele não fosse culpado de nada, mas elas queriam evitar que ele fosse condenado à morte. Só que levou apenas 30 minutos para o júri voltar com o veredito de culpado e, em sua sentença, Early Nelson deveria ser executado por enforcamento. As autoridades nos Estados Unidos, eles ficaram satisfeitos aqui com a sentença que foi dada ao Early, apesar deles terem lá tantas outras vítimas que ele poderia ser julgado, mas eles chegaram à conclusão de que ele não poderia morrer 2 vezes, né? Então, se ele já foi aqui condenado à execução por enforcamento, não tinha mais o que eles fazerem lá. Eles só ajudaram ali a polícia do Canadá, né, para que eles pudessem ter a maior quantidade de evidências possíveis, para que ele fosse ligado à maior quantidade de crimes e vítimas possíveis. O pouco tempo que o Early passou preso, antes de ser executado, ele continuou recitando ali trechos do livro do Apocalipse e falando com vozes e respondendo rostos que ele via nas paredes. Então, em uma sexta-feira 13 de janeiro de 1928, às 7h30 da manhã, Early Nelson foi enforcado. E quando o chão abriu ali, né, sob os seus pés, o seu pescoço imediatamente quebrou e ele morreu instantaneamente. Suas últimas palavras foram, abre aspas, eu sou inocente diante de Deus e do homem. Perdoa aqueles que cometeram injustiça e eu peço perdão àquele a quem feri. Deus tenha piedade, fecha aspas. O Early Nelson tirou a vida de pelo menos 21 mulheres e um bebê de 8 meses em apenas 17 meses. Ele foi considerado, na época, o assassino sexual em série mais prolífico da história dos Estados Unidos. Eu vi também que ele é considerado, assim, o primeiro SK da história americana que os crimes tiveram ampla atenção da mídia, né, das revistas, jornais, do rádio da época, né, todo mundo estava cobrindo esse caso. Ele era noticiado não só ali nos Estados Unidos, né, no Canadá e também na Austrália. E de acordo com os historiadores, foi o que eu disse para vocês no começo do vídeo, né, ele foi considerado o primeiro assassino sexual em série dos Estados Unidos no século XX. E eu comentei também que o Alfred Hitchcock fez um filme baseado na história dele. Eu nunca assisti esse filme, eu não sei assim o quanto ele foi baseado, mas o nome é Sombra de uma Dúvida. Se vocês já assistiram, escrevam aqui embaixo para mim. E eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse homem terrível, horrível. Gente, é aquilo que eu falei, eu não conhecia, e conforme eu fui conhecendo e lendo, eu não conseguia acreditar, assim, que uma pessoa tão perversa existiu, assim. A gente tá falando aqui de 1920 e poucos, né? Eu imagino naquela época, como foi absorver essas notícias, absorver os crimes que ele estava cometendo, né? Porque hoje a gente já viu muita coisa. A gente já viu muita coisa horrível, assim. E o caso dele ainda me chocou, né? As vítimas que ele perseguia, né? O que ele fazia com essas vítimas é tudo muito perverso demais e triste demais. Então, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. E é isso para o caso de hoje. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o finalzinho. Vamos agradecer os nossos membros queridos, esses nomes que estão aqui na tela para vocês. Muito obrigada por esse apoio. Na descrição tem um link, caso você queira fazer parte dos membros, e também tem um link de sugestão de casos e da playlist completa aqui do canal para você maratonar à vontade.
Quero agradecer a Aninha Ito, Gabriela Rocha, a Beatriz Sader e a Márcia Iates, patrocinadoras aqui do canal. Muito obrigada, meninas. E é isso, gente. A gente se vê em breve. Se tudo der certo, teremos vídeo na quinta-feira também. Então eu espero vocês lá. Se você está sempre aqui no canal e não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa família, ativa as notificações e vocês que já são inscritos, dá uma conferidinha nas notificações também, tá? Para o YouTube avisar vocês quando tiverem aqui vídeos novos ou vídeos extras em outubro. Um beijo, gente, bom finalzinho de terça, uma ótima semana amanhã e a gente se vê em um próximo vídeo. Um beijo, tchau!